Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência, amigos. Esta noite temos connosco o nosso convidado Paulo Giannuzzi, que nos vai trazer como tema desta live o retorno dos deuses. Sejam todos muito bem-vindos, amigos. Esta live aos vossos amigos, à vossa família. Juntem-se connosco aqui esta noite, tirando as vossas dúvidas, fazendo os vossos comentários com este amigo, Paulo Giannuzzi. Nos vai também transmitir ao longo da live muito bom conhecimento sobre esse tema tão importante para nós termos esse entendimento mais abrangente com a conexão com os deuses que tínhamos há um bom tempo atrás. Então, vão-se chegando e vamos apresentar o nosso amigo que está aqui já ao meu lado. Bem-vindo, Paulo, mais uma vez ao canal Quinta Essência. Olá, Cláudia. Boa noite, boa noite. Paulo. É um prazer estar aqui novamente Está-me a ouvir bem? você. Ok. Estou. Você me ouve bem? É um prazer estar aqui com você, aqui no canal Quinta Essência, com vocês todos que estão aí nos prestigiando, nos apoiando, assistindo, acompanhando este trabalho, investindo o seu precioso tempo nisso. Muito obrigado a todos vocês. Estou à disposição. Paulo, traz-nos um tema tão importante nesta noite, que é o retorno dos deuses, que havia essa conexão já da antiguidade, e dê-nos um pouquinho da introdução do que nos vai transmitir nesta live, à medida que o pessoal vai chegando para estar aqui connosco em direto, e que possam também fazer as partilhas aos vossos amigos para se juntarem mais pessoas aqui connosco. Paulo, sinta-se à vontade por onde quiser começar, que este tema é bem abrangente, então vamos dando uma continuidade ao assunto. Sim, sim. Muito obrigado, Cláudia. O tema, o retorno dos deuses, eu já apresentei em outras oportunidades, e hoje eu dei uma formatação um pouco diferente, como se fosse uma continuidade da nossa última live, no Jardim do Éden, a Era de Aquários. Né? Algumas coisas Exato. Foram ditas com respeito à própria formação e implementação da vida na Terra, por conta de hierarquias de fora desse planeta, e como continuidade disso, existe a chamada grande promessa desses seres, em que nível for, do seu retorno. Por isso o tema é o retorno dos deuses, porque num passado bem remoto, em que bem aos poucos, bem devagar, a ciência já vai constatando nos seus achados e pesquisas arqueológicas muito desse passado perdido, e lembrando que dentro desse passado, ao longo desse tempo todo, ultramilenar, transmilenar, muita coisa foi modificada no planeta, e a configuração dos continentes, as questões puramente geológicas, geomorfológicas, geofísicas, geodésicas, ao longo de milhares e milhares de anos, até de milhões de anos, vão se alterando naturalmente, porque o planeta é um ser vivo e ele não tem um padrão constante. Evidente. A nossa escala temporal de vida, ela é muito pequena em relação à escala planetária de vida e de alterações. Conforme o nosso corpo, ao longo do tempo, sofre transformações, especialmente metabólicas, relativas também ao processo do colágeno, da hidratação, processo de envelhecimento, a renovação celular, de 3 em 3 meses, praticamente. Todo esse processo de alterações que passamos ao longo da vida, todo ser vivo passa dentro do escopo tridimensional, dentro do escopo de realidade física que vivenciamos. E o planeta não é diferente. Ele passa ao longo do tempo por transformações. O que chamamos de cataclismas, como
vulcanismo, tsunamis, maremotos, terremotos, alterações climáticas, etc., em parte muito pequena em relação ao que o ser humano provoca, mas em grande parte, mais de 90%, são das atividades naturais do planeta que são cíclicas. Existe uma concentração, obviamente, desses fenômenos de tempos em tempos. E, pela história do planeta, retomando o que estávamos falando logo no início, o planeta muda o seu desenho, a sua configuração. O que está hoje embaixo d'água já esteve acima d'água e vice-versa. Os continentes tiveram desenhos, contornos em relação ao terra e mar bem diferentes do que existem hoje, que, por sua vez, serão diferentes no futuro. E assim, o planeta se transforma e se movimenta. E, por conta disso, muitos achados, o que seriam, na verdade, achados arqueológicos que confirmariam determinados processos, determinadas histórias relativas justamente à ciência das idades, que a ciência oculta nos transmite, por conta dessas alterações geológicas, existe uma dificuldade maior para se achar determinados fragmentos ao longo das estratificações de rocha, e principalmente pelo fato, já citado aqui, de muito do que estava acima d'água hoje está no campo submarino. Tá? Então, existe muito a se encontrar no leito submarino, nas profundezas, que conhecemos muito menos do que a própria superfície da Lua. Conhecemos mais, hoje em dia, a superfície da Lua e a superfície de Marte do que o fundo dos nossos oceanos. E os oceanos propriamente ditos. Tá? Então, muitos mistérios, muitos segredos ainda vão ser descobertos, vão ser revelados, como já o são no mundo inteiro, especialmente no Egito e na China, em nível arqueológico, e muitas outras coisas vão se encontrar. E dentro desse processo, encontramos nas escrituras antigas, das antigas civilizações, muito dessas escrituras são textos considerados sagrados, vindos do alto, transmitidos e retransmitidos por seres excelsos, e os seus elementos aqui na Terra, como os profetas da Bíblia e assim por diante. Tá? Temos num somatório relativo justamente ao que é transmitido e que consta de livros antigos como a própria Bíblia, a Epopeia de Gilgamés, dos Sumérios, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, o Ramayana, dos hindus, o Rig Veda, dos Vedas, né, dos textos tibetanos, do Popol Vuh, dos maias, dos contos e textos nórdicos de sua mitologia, mitologia afro, enfim, no mundo inteiro, ao longo de séculos e séculos, remontando a milênios, temos relatos que são coincidentes, muito parecidos, apenas diferem na sua questão local, cultural e de entendimento próprio nas palavras e interpretações usadas para as mesmas coisas. E praticamente todos rezam um período no passado remoto da humanidade em que os chamados deuses, vindos do alto, vindos das estrelas e de outras dimensões, também, juntamente com hierarquias angélicas, conviveram com os homens, interagiram com os homens. Que naquela época, no seu processo evolutivo, isso remonta ao início da Atlântida e até o início do segundo terço do processo de desenvolvimento da quarta raça raiz, a Atlântida, almas preparadas encarnavam no planeta no sentido de assimilar com bastante propriedade. Ao contrário do que infelizmente acontece hoje, conhecimento puramente cósmico, divino, retransmitido por seres que incorporavam o chamado espírito da verdade. Eram tidos, obviamente, como deuses, como anjos,
como grandes emissários do alto e como seres que, transmitindo e retransmitindo, convivendo com os homens diretamente e ajudando-os no seu processo evolutivo, numa interação, num trabalho mútuo, eram considerados, obviamente, pela humanidade, criaturas de hierarquias superiores. E isso, ao longo do tempo, foi mudando, foi se alterando, foi oscilando, numa escala de tempo bastante relevante. Tá? E, para resumir, porque isso está na nossa última live, congraçou justamente num processo relativo a uma queda e que somos hoje fruto disso. E estamos retomando muito devagar, muito aos poucos, embora de maneira acelerativa, todo esse processo consciencial. E na época que houve esse desligamento do cosmos pela própria escolha, iniciativa da humanidade, ao se voltar demasiadamente para o materialismo, se desligando, repito, desses processos, esses chamados deuses, essas criaturas, respeitando inclusive o livre-arbítrio da humanidade, retornaram às suas estrelas, aos seus sítios de origem, e outros permaneceram nas camadas dimensionais do interior da Terra, e não nos propriamente abandonaram, mas se retiraram, até de forma estratégica, para que a humanidade ela pudesse também, a partir dessa própria escolha, reaprender com o chamado suor do seu rosto, aprender o pão de cada dia, como é dito na Bíblia, ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Isso significa aprender a andar sobre os próprios pés, aprender a retomar um processo de consciência perdido, né, pelo seu próprio esforço, para alcançar pelos seus próprios méritos a sua maestria cósmica, que esses deuses, essas criaturas, esses seres, daqui saíram, mas, como rezam as Escrituras, com a promessa de voltar quando a humanidade estivesse próxima do seu preparo e, ao mesmo tempo, numa condição de convulsão social, econômica, política, consciencial totalmente absurda, que também, ao mesmo tempo, faz parte dos indícios de final de Kali Yuga, da era que estamos atravessando. E justamente nesse processo, nós encontramos, repetindo nas antigas escrituras, a promessa do retorno dos deuses, do retorno desses seres, dessas criaturas, que fazem parte de um processo que vemos hoje na ufologia, que, por sua vez, faz parte de um processo maior ainda, que chamamos de transição planetária, cuja totalidade engloba a retomada consciencial, a eclosão consciencial, a abertura e expansão de consciência, a quebra de paradigmas, mudança de paradigmas em todos os sentidos, onde esses seres e a própria ufologia fazem parte de um pacote, vamos dizer assim, maior ainda dentro desse processo de eclosão. E um processo de eclosão que, infelizmente, nem todos alcançarão. Aliás, a grande maioria, pelo que se nota, obviamente, nesse final de Kali Yuga, a nível planetário, não faz o esforço suficiente para elevar a sua consciência, elevar a sua própria frequência vibracional, colocar de dentro para fora a sua verdadeira assinatura vibracional e não poderão, obviamente, permanecer no planeta, pois este, como ser evolutivo que é, como uma criatura viva, também passa pelo seu processo evolutivo. E o retorno, entre aspas, dos deuses não poderia realmente se dar numa ocasião diferente dessa. E observamos, de uma forma bastante interessante, no mínimo,
nos dias atuais, o retorno dessas criaturas, os avistamentos no céu, o interesse ufológico por parte das pessoas, de uma forma séria, de uma forma crível, de uma forma centrada, é cada vez maior, ao contrário do que ocorria há 30, 40 anos atrás, onde até mesmo os contatos eram diferentes, pois a humanidade era diferente, as abduções eram traumáticas, os relatos na hipnose regressiva eram traumáticos, e isso hoje em dia não existe mais da mesma forma. E ouso dizer que praticamente não existem abduções no número e volume que existiram até pouco tempo atrás. Pessoas que têm sonhos, têm contatos num nível intuitivo, pessoas que se aproveitam disso para a sua própria ascensão pessoal, pessoas cujo ego não passa nem na porta e tem como o ET o seu companheiro, o seu amiguinho a tiracolo. Tem aqueles que, inclusive ufólogos, fazem questão de colocar o disco voador debaixo do braço, né? Achando que tem justamente uma ingerência sobre seres de fora desse planeta, e a maioria que se manifesta é daqui mesmo, a nível intraterreno. Existem aqueles que têm uma boa vontade em querer saber, em querer aprender, em que muitos deles passam por alterações físicas, fisiológicas, conscienciais, energéticas, no seu próprio corpo, na sua própria natureza, no seu entendimento, no seu dia a dia, no seu entorno, na sua vibração, e simplesmente não sabem, não entendem o que está acontecendo consigo mesmos. Existe uma gama extremamente variada de sensações, de acontecimentos, de questionamentos com respeito a tudo que está acontecendo no planeta, a sua própria eclosão consciencial, que pode ou não estar relacionado com a questão do retorno dos deuses, como a questão ufológica, e na maioria das vezes não está, porque o ET virou moda, né? Ou seja, nem tudo o que acontece é de natureza ufológica ou extraterrena. Aliás, a grande maioria não é, né? Mas o ET chama atenção. O ET substitui um processo, vamos dizer assim, espiritual, em que a maioria das pessoas se desligou ou não consegue se religar por ter um leque tão grande de opções em termos de métodos e conceitos e outras tantas coisas que aludem um bem-estar e uma consciência, onde muitos, na verdade, não têm fundamento algum. Então, passamos por um período de confusão, uma, entre aspas, salada enorme no planeta, que temos de tudo, e isso realmente tem a ver com o Kali Yuga, com o final do Kali Yuga, da transição planetária que passamos, que, por um lado, é uma abertura consciencial enorme para aqueles que se abrem a isso, e, por outro lado, também gera uma grande confusão para aqueles que querem focar em algo que é diferente, mesmo com a melhor das intenções e boa vontade, seguindo aqueles que também são cegos, né? Então existe de tudo, mas o contexto maior que está por trás é justamente na retomada do processo da humanidade em geral, do planeta em geral, a grande família cósmica, a reintegração da Terra e da humanidade, que ficar por aqui, evidentemente, para um contexto maior, a nível interestelar, a nível galáctico, que já existiu no passado e que, em algum tempo, nesse processo que estamos atravessando, mais lá para frente, retomará o seu devido lugar. Então, temos hoje, como foi dito, uma gama enorme de situações, de esclarecimentos, de gatilhos e motivos para mudar a sua vibração,
para abrir e expandir, eclodir a sua consciência, retomar o caminho da redescoberta do seu Deus interno, do seu eu interior, do seu eu superior, e de tudo que advém disso, que é o objetivo maior de grande parte dessas criaturas que já estão neste retorno ao planeta, que, na verdade, é o cumprimento de um cronograma de trabalho cósmico, onde o nosso planeta está incluído dentro de um contexto maior. Então, atualmente, dentro da ufologia, os contatos eles têm acontecido muito mais, um número muito maior em relação às próprias abduções. E isso deve-se ao facto do que exatamente? Porque antigamente conhecia-se que as abduções eram muito mais casos frequentes do que hoje em dia, não é? Isso por algum motivo deve haver aí essa interrupção de vamos deixar de abduzir e agora vamos começar a aparecer os tais avistamentos, enfim. Nesse caso especificamente, Cláudia, até como estávamos conversando antes, se é um cronograma de trabalho cósmico em relação a muitos lugares, incluindo o planeta Terra, existe, obviamente, um planejamento. E as abduções faziam parte de um planejamento. Esse processo agora é outro. Passou-se um tempo, passou-se uma preparação da humanidade para muitos que estão abrindo a sua consciência, tá? Onde, primeiramente, há 50, 60 anos atrás, o foco eram as naves. As aparições, a casuística em geral, que ainda é, sem a casuística você não consegue, obviamente, avançar no mais profundo. A questão é querer avançar no que está além do aspecto físico, que já há muito tempo é estudado, há muito tempo é aproveitado, há muito tempo é mal entendido por uns e entendido muito bem por outros. E, felizmente ou infelizmente, felizmente pelo aspecto de tomar contato com o assunto, e infelizmente, pouca leitura ou experiências psíquicas que acontecem com algumas pessoas. Estas já se consideram ufólogas, sem estudo, sem um aprofundamento do que realmente é a ufologia, do que realmente são os contatos, tipologia dos seres, tipologia das naves, os principais casos, os tipos de contato de 0 a 5º grau e outras questões relativas à ufologia, à ufoarqueologia, por exemplo, a questão psíquica. Isso tudo fica ao largo, esquecido, ignorado por gente que nunca leu uma linha sobre isso, ou leu muito poucas e se considera ufólogo. E existe uma grande confusão, usando-se a ufologia de uma forma desconsiderada e errônea nesse processo. E, infelizmente, eu tenho que comentar isso aqui, não posso deixar passar esse tipo de coisa, né? Porque é preciso também ter o pé no chão. Com certeza. Até mesmo dentro do universo ufológico, no que concerne aos ufólogos, os estudiosos, os pesquisadores. Porque não só eu, mas outros também costumam dizer que a ufologia é o único ramo de conhecimento que puxa o seu tapete na hora. Quando você pensa no seu estudo, na sua pesquisa, para quem o faz, para quem se dedica, que está estabelecendo um padrão, ou um padrão foi estabelecido, algo novo acontece dentro desse processo ufológico que tira totalmente o seu tapete. E o que mais se acentua é que a ufologia ela é multidisciplinar. Quase todos os ramos do conhecimento, sejam da ciência ortodoxa, propriamente dita, seja da ciência metafísica, das ciências ocultas, da religião, da arte, do processo psicológico, psíquico, e muito mais coisas estão englobadas dentro da ufologia, porque é uma fenomenologia que se manifesta em todos os ramos do conhecimento. Está tudo interligado. Tudo é um só interligado. Inclusive,
Quem já trouxe relatos de dentro da nave falam justamente que esses seres ficam perplexos, porque eles não entendem a nossa forma de segmentar as coisas, porque para eles está tudo interligado, para eles é uma coisa só, eles não conseguem separar matemática de biologia, de química, de psicometria, de história, enfim, de todos os ramos que nós conhecemos, normais e ditos paranormais, parapsíquicos. Isso tudo é uma coisa só. Por isso que a ufologia é algo integral. Então, dentro desse planejamento, obviamente, houve um momento que, bem lá atrás, dentro da ufologia chamada moderna, da era moderna, a partir de 1947, com o caso Kenneth Arnold, onde a ufologia ela foi oficialmente implementada, como nós conhecemos hoje. Tá? E dentro desse processo começou a se estudar a ufologia no passado, a ufoarqueologia. E dentro dessa era moderna ufológica, o foco era muito nas aparições, nas naves, formato de naves, etc, etc, etc. E ainda hoje é. Que continua até hoje. Continua até hoje. Mas observem, de lá para cá tivemos um processo que evoluiu não só no entendimento do ser humano, especialmente ligado ao avanço científico, né? E o entendimento empírico do processo e da abertura inconsciente de muita gente ao longo desses anos todos, ao longo dessas gerações. Observem que o processo ele foi mudando. Era focado nas naves e ainda é, mas juntamente com as naves, depois de um tempo, passou-se a falar no aspecto relativo aos seres, a aparição de seres, contatos imediatos de terceiro grau, que é dentro da nave, ou de quarto grau, que é com o ser fora da nave, no ambiente terrestre. Tá? E começam os casos, os relatos, um atrás do outro, com respeito às abduções e aos contatos físicos. E esses contatos físicos, juntamente com as naves, acrescentou-se a isso a questão de contatos de quinto grau, os contatos metafísicos, parapsíquicos, inclusive em sonhos. A ativação por conta desses seres, nos seus contatos, de um corpo energético que nós temos, que os egípcios antigos conheciam muito bem, que é o corpo K. E assim por diante, o processo ele foi evoluindo, né? Foi se diferenciando, até chegar ao ponto atual em que se alia à questão extraterrestre os estudos a respeito das interdimensionalidades, multidimensionalidades, universos paralelos, viagem no tempo, isso tudo num aspecto cronológico, e hoje já temos estudos científicos já sobre sítios subterrâneos, intraterrenos. Foi uma das últimas notícias do mundo científico que saiu de pesquisadores já pesquisando o subterrâneo do planeta e chegando à conclusão de muitos bolsões reais no subterrâneo do planeta, de quilômetros e quilômetros, e que a ciência oculta já fala sobre isso, dos reinos intraterrenos, há muito tempo. Então, nós temos, dentro desse processo, várias etapas em que eles vão, obviamente, mostrando um aspecto cada vez mais profundo de sua natureza e de seu trabalho, de acordo com a capacidade do entendimento e assimilação, inclusive científico e também consciencial, da humanidade como um todo ao longo desse tempo. Embora, repito, a humanidade, na sua maior parte, cerca de 80% está alheia a isso. E cerca de 80% ou pouco mais da humanidade é que vai deixar o planeta para retomar o seu processo evolutivo, redescobrindo, sabe-se lá quem fará, o fogo e a roda em outro sistema. Sistemas mais primitivos. Mais primitivos, exatamente. Como nós já fomos primitivos vibracionalmente em termos planetários, na estrutura do planeta no passado. O planeta, como ser vivo, assim como todos os astros,
evolui também, vai mudando o seu aspecto vibracional. E por pura incompatibilidade vibracional, ele estará num nível de frequência muito alta, onde só aqueles compatíveis poderão permanecer aqui. Uma frequência alta é a frequência da compaixão, é a frequência do amor, da fraternidade, do entendimento, do real orai e vigiai. Não é que ninguém vai ser santo, nada disso. Muito pelo contrário. Mas são pessoas que não vivem mais o desamor, não insistem no desvio do Dharma, no desvio da lei cósmica. Esses insistentes que não alcançarem uma vibração mínima, que infelizmente é a grande maioria da humanidade, incluindo os desencarnados, não vão continuar por aqui. Então, esse processo de transição planetária, que começou há mais de 250 anos e que ainda vai perdurar um bom tempo, porque é um processo, não é da noite para o dia, né? A Terra não virará flores maravilhosas também da noite para o dia. É todo um processo que está acontecendo e as hierarquias espaciais e as hierarquias daqui do próprio planeta, assim como os grandes mestres e avatares que zelam pela humanidade, estão acompanhando esse processo bem de perto. E, obviamente, quem se abre a esse tipo de contato se interliga em termos frequenciais com essas egrégores ou egrégoras. Então, dentro desse contexto maior, esse planejamento ele vem cumprindo determinadas etapas. E a etapa atual oferece, já ao longo das experiências anteriores, um fruto muito interessante, onde as raríssimas abduções que ocorrem hoje, em relação às volumosas em número do passado recente, não apresentam traumas para as pessoas. Que inclusive passam por regressão hipnótica, enfim, e não têm alterações psíquicas grandes, como era no passado recente, em suas vidas. Inconscientemente, as pessoas parecem estar mais preparadas. As gerações de hoje, obviamente, são diferentes das gerações do passado ou da última geração. Tem até Sabemos muitas pessoas, Paulo, que estão desejando ter um contato com eles. Já é como disse, é como se já tivessem sido preparadas antes para terem esse contato direto sem terem receio ou medo de alguma coisa. sim, porque justamente pessoas, almas estão mais preparadas, estão nascendo, né, nas duas últimas gerações. Não só na questão ufológica, mas na questão geral da transição planetária e da sua eclosão consciencial, servindo como exemplo e guia para muitas pessoas. Né? Mas, como encarnados, tendo tomado o chamado chá do esquecimento, muitas Pelo vezes esquecimento. elas se desviam do seu real propósito. Muitas vezes elas, ou melhor, na maioria das vezes, elas não se lembram. É um processo inconsciente. Né? E, na maioria das vezes, infelizmente, elas sofrem um desvio pela sua própria formação familiar, pela própria formação do seu entorno social, que não está preparado. Eu Também. costumo dizer que, por exemplo, as crianças índigo, se os pais não estiverem minimamente preparados para a criação de uma criança especial desse nível, esse índigo vai desbotar, porque todo o potencial que ele traz pode ser desviado para o outro lado. Mas, ao mesmo tempo, temos, agora, nesse período, a vinda de seres mais especiais ainda, onde existe uma firmeza interior maior, mesmo que seja inconsciente, que estão, vamos dizer, não digo mais imunes, mas mais preparadas a determinadas posições que já são, a nível da transição planetária, ultrapassadas e obsoletas em termos de conceitos, valores, etc. Tá? Embora é importante frisar que os reais e grandes valores que sempre moveram a humanidade para frente e para o alto estão invertidos hoje, o que é uma característica
de transição de eras, uma característica do Kali Yuga. Aí cabe justamente a sua fortaleza interior, independente do que venha de fora, fazendo justamente esse filtro, a manutenção firme de um propósito cósmico, de um trabalho dentro dessa transição planetária, que é dessas novas gerações. Por isso que muitas abduções já não ocorrem, muitos traumas já não ocorrem, o nível de contato, que é algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, intenso, porque é consciente e da escolha também do indivíduo, e é justamente trabalhada essa escolha, esse livre-arbítrio no contato, por ser algo bem consciente, o contato hoje ele é muito maior e em diversos níveis. Tá? Então, isso faz parte da estrutura que os chamados, no passado, deuses, estão acompanhando dentro da hierarquia espiritual do nosso planeta, no processo da transição planetária, não somente com o ser humano, mas principalmente com o planeta em si e todos os seres vivos nos seus respectivos reinos da natureza. Reino mineral, vegetal, animal e também o hominal e suprahominal. O processo é amplo, é profundo, é completo e, como eu costumo dizer, e outros também, o cronograma de trabalho real dos chamados deuses ou desses seres de outras estrelas cumprindo seu cronograma de trabalho no nosso sistema solar e na Terra é bem diferente do que a grande maioria pensa, imagina e até mesmo prega por aí. É muito mais profundo. Tem um nível dimensional, além do nível físico, bastante profundo. E tem de tudo dentro desse processo. Com certeza que sim. É um tema muito abrangente, tem muito assunto para ser estudado ainda, ser descoberto, inclusive. Então, por isso é que é sempre importante para que todas as pessoas que querem entrar dentro da ufologia, espiritualidade, é demasiadamente importante que haja essas pesquisas, esses estudos, para haver mais entendimento, mais conhecimento do assunto em questão, que o nosso amigo nos traz aqui hoje, o Paulo, né? Então, o Paulo traz-nos todo este conhecimento devido à sua pesquisa, ao seu aprofundamento de estudo, à sua dedicação integral, possivelmente, de uma parte do seu dia, né? Para nos Sim, trazer informações aqui. Principalmente na prática. Não existe conhecimento sem prática. Temos a teoria e a prática, que elas andam juntas, e isso é importante também. Sempre andam juntas. Conhecimento sem aplicação, tá? É patrimônio jogado no ralo. Assim como a prática só, sem conhecimento, sem uma estrutura por trás, não vai levar a lugar algum. Não vale nada. Tá? Então, é um processo que está aliado uma coisa à outra. Os grandes mestres que aqui estiveram, os grandes avatares, e o próximo que virá, são todos fundamentados em conhecimentos. Mesmo eles já encarnando como mestres com esses conhecimentos, por uma questão até de sabedoria e de humildade, eles, simplesmente por estarem encarnados no corpo físico, no plano físico, passaram novamente por todas as etapas de conhecimento e aplicação que é inerente a uma encarnação. Embora eles já tivessem esses conhecimentos, fizeram questão de passar pelo processo todo novamente. Um exemplo disso, o próprio Buda. Um exemplo disso, o próprio Cristo, que citava com maestria as escrituras, os profetas, inclusive passagens puramente cabalísticas. Fora o grande exemplo, ele precisava mesmo ser batizado. O próprio João Batista chegou, peraí, não sou eu que tenho que te batizar, você que tem que me batizar. Né? Jesus disse, é como se Jesus dissesse, fica quieto aí, cala a boca e faz aí. Jesus disse, não,
Por favor, você me batiza. Tudo está na perfeição divina de como as coisas realmente têm que ser. Pois E é, assim foram. então, o fato de um avatar desse, desde de criança, recomeçar, entre aspas, um processo, faz parte do processo de humildade dele, porque esses avatares, eles vêm com o corpo igual a nós, vêm como nós, Pois é. mas são seres excelsos, são a manifestação do espírito da verdade. Muito desenvolvidos. Para a época, Então, para até na chegar altura nesse que se nível, aposentavam. foi muito aprendizado e prática, encarnações a fio, porque tudo que você aprende e que assimila no seu interior, fazendo com que aquele conhecimento e prática faça parte de você, da sua natureza, aquilo você tem para si eternamente. Encarnando, desencarnando, e vai, acontece, fica lá e tal, se manifesta, passa por iniciações. Iniciação nenhuma é perdida. Conhecimento assimilado, que faz parte da própria natureza do indivíduo, a partir que seja assimilado, e ele naturalmente age daquela forma, jamais é esquecido. E isso é acumulado e é uma bagagem que vai se adquirindo, em que um dia isso vai ser aproveitado para o auxílio, a ajuda de quem ainda não alcançou ou quem está perdido no caminho. Isso é praticamente uma lei cósmica. Nós encontramos isso no cosmos, encontramos isso no nosso dia a dia. O mais consciente, o mais preparado, o mais apto, ele vai ajudar aquele. Ele já tem aquela predisposição natural de ajudar aquele que ainda está perdido. E aquele que ainda não tem aquele conhecimento e realmente quer alcançar, mas não está no mesmo nível, procura um apoio. Isso é da natureza humana, isso é da natureza evolutiva. Toda sala de aula tem um professor, toda sala de aula tem um monitor, toda sala de aula tem um ou outro que se destaca. Aquele que não consegue se destacar vai colar daquele que sabe. Ou então vai pedir ajuda a quem sabe. Eu costumo dizer que somos todos professores uns dos outros, né? Mestres uns Exatamente, dos outros. exatamente. Estamos todos encarnados aqui, está todo mundo no mesmo barco, cada um tem uma tarefa a ser realizada. É verdade. Digo tarefa porque missão é algo muito grandioso. Né? É. Vamos dizer, um Dalai Lama tem uma missão, o Chico Xavier aqui no Brasil teve uma missão, o Divaldo Franco, Também. né? A Irmã Dulce, Foram e os outros seres que se tantos pelo destacaram. mundo afora. Esses têm missão. Esses têm missão. Né? Nós temos tarefas. Também temos, todos nós temos, ao fim e ao cabo. Muitos de Temos. nós ainda não Todo descobrimos mundo qual é. Todo mundo tem um propósito, tem uma tarefa aqui. Seja Tem. grande, seja pequena. Na verdade, não existe tarefa ou missão grande ou pequena. Existe tarefa, pronto. Existe a missão, ponto. Tá? Não tem como dimensionar isso. É como dimensionar o amor. Você tem como nivelar o amor. Amor é amor, pronto. Então, na verdade, esse processo é muito mais simples. Basta que você se abra para ele. Que é o que essas hierarquias daqui do planeta e de fora querem. É Eles verdade. estão mais ansiosos que passemos É verdade a mesmo. reintegração Incrível. a nível galáctico. Tá? Incrível mesmo. Então, nós é que Eles adiamos. querem muito a nossa evolução, com Quer, certeza. Há muito quer. tempo, há muito tempo. E nós E faz temos que parte do descobrir isso cronograma de e trabalho, faz faz parte da parte. programação. Tá? É isso, é. O retorno dos deuses é isso. Principalmente o retorno à tona e ao comando da sua vida do seu Deus interior. Não deixa de ser um retorno dos deuses quando o seu eu interior, de sua verdadeira consciência, de dentro para fora, passa a ser uno com a sua personalidade e a sua vida tomar um outro e verdadeiro sentido. Né? Um outro rumo. Um outro rumo, ou tomar o rumo, e não Exatamente. o que normalmente se vê por aí, que é um maia, que é uma ilusão. Muita gente, infelizmente, ainda
porque isso vai terminar ainda colocando prioridades fúteis no lugar das verdadeiras prioridades, como uma fuga, principalmente, porque as verdadeiras prioridades no nível que estamos colocando aqui, embora sublimes e fantásticas, dão trabalho, exigem esforço. Então, é mais fácil para a humanidade, para as pessoas, como já disse Nietzsche, se acalentar e aconchegar com uma mentira, né, que vai trazer uma comodidade, um conforto, do que a verdade nua e crua. Mas como, em contrapartida a isso, já foi, inclusive, transmitido por esses seres, a infância acabou. A infância da humanidade acabou. Temos que seguir a seguinte etapa, né? Uma etapa mais evoluída. Embora ela ainda, a nível cósmico, seja como criança, já desfraudou. Já desfraudou. Então, a infância mesmo acabou. É preciso que tenhamos essa consciência. Essa consciência já está aí. Ela se manifestará cada vez mais intensa e fortemente. E aquela velha história. Quem não vai por amor, vai pela dor. É verdade. É mesmo assim. Grande verdade. Criado pela própria pessoa a condição do amor ou da dor. De acordo com o entendimento que a pessoa tem e a evolução que a pessoa vai seguindo. Sim, porque dentro da escada de Ra, ou seja, do processo que os antigos egípcios entendiam como evolução individual e coletiva, determinados patamares são necessários, onde determinados indivíduos consciencialmente ainda limitados, ignorantes da lei, pelo menos em grande parte, provocam situações negativas para que quem está no patamar mais em cima viva as experiências necessárias para que ela possa subir mais um degrau. E aquele que provocou vai ter gente aqui no degrau mais embaixo ainda, que vai provocar as experiências necessárias para que esse aqui suba caindo a sua ficha. E assim sucessivamente. Tá? Os egípcios chamavam isso de escada de Ra, a nível individual e coletivo. E disso ninguém escapa. Escada de elevação. É individual e eu costumo dizer o caminho individual e solitário. Apesar de estarmos todos dentro da mesma arca, tipo a Arca de Noé, mas depois cada um tem que seguir cada um escolhe seu caminho. sozinho. Cada um só escolhe o seu caminho. Um caminho tortuoso, com pedras, com obstáculos, ou um caminho mais reto, mais livre, mais aromatizado, mais leve. Enfim. Mais leve. Paulo, e será que os nossos irmãos galácticos, apesar desses avistamentos todos que têm sido avistados por anos, que eles possam realmente aparecer em peso para a humanidade, como tanto se fala? Olha, eu particularmente, e não quero que a minha opinião seja alavanca, porque já é uma opinião pessoal, dentro de tudo que eu vivenciei, se isso acontecer, não vai ser tão cedo. Não vai ser tão cedo. Tá? Não creio numa aparição em massa, aquela história, a nave vai pousar na frente da Casa Branca e leve-me ao seu líder. Não acredito nisso. Isso não vai acontecer tão cedo. O melhor meio de contato é o que já ocorre. Na humanidade, de uma forma geral, e a maioria não tem consciência disso. E é verdade. Por vezes está lá a situação e ninguém percebe, ninguém vê. Individualmente, coletivamente, em pequenos grupos, ou grupos de estudo, etc. e tal, para uma finalidade maior, porque o processo consciencial ainda é muito limitado e aqueles que ocupam cargos de importância, cargos de responsabilidade, estão numa vibração totalmente alheia realmente ao real processo. Né?
Como dizem as Escrituras, está no livro do Apocalipse, e no final dos tempos, Satã ocupará os mais altos postos. Aí entenda-se aí, Satã de várias formas, mas podemos afirmar que não é em prol da humanidade, sempre em prol do seu próprio ego, né? E isso, os ETs, eles não perdem tempo com esse tipo de coisa. Então, a melhor forma de contato, até chegar nesse ponto que você falou, Sim. é como está ocorrendo já, e sempre ocorreu, e cada vez mais ocorrerá. Quando a humanidade como um todo chegar num nível mínimo de entendimento e aceitação disso, aí é bem provável que haja a interação definitiva e imediata, né? Porque, observem bem, muito do chamado acobertamento, especialmente por parte dos governos e dos respectivos meios militares, que sempre ocorreu, prejudicou, em grande parte, o entendimento sobre esses seres e a estada deles aqui na Terra. Digo estada porque já estão aqui, como eu sempre digo, há muito tempo. São poucos os que vêm, né? Nós dividimos o planeta com eles. Então, esse acobertamento realmente interessa somente esse pessoal, que, por um lado, prejudicou realmente a humanidade no sentido de estar com a mente aberta para esse tipo de situação, tá? Não houve a preocupação, juntamente com isso, de esclarecer, em termos culturais e educacionais, a possibilidade de vida fora do planeta. Existe uma parte do meio científico que ainda duvida disso. Nessa altura de onde as coisas estão, fica realmente complicado. Agora, tem uma outra parte relativa a esses seres que interessa a eles também esse acobertamento. Se assim não fosse, já teriam aparecido oficialmente em larga escala há muito tempo. Então faz parte também, por enquanto, do interesse, a meu ver, Claro. parte desses seres, o interesse nesse acobertamento, tá? Que obviamente não é total, uma vez que eles se aparecem, existem filmes, existem documentações em larga escala, experiências científicas sobre isso, experiências militares a respeito disso, como foi o caso na década de 70, aqui, só para citar na Amazônia, da chamada Operação Prato, capitaneada pela Aeronáutica do Brasil, inclusive com inserção de elementos nos Estados Unidos, como aconteceu no caso Varginha também, bem depois, onde gente da Força Aérea dos Estados Unidos, gente da CIA, estiveram aqui no Brasil e o Exército, obviamente, encampou o caso, vamos dizer assim, caso super conhecido mundialmente como a Roswell do Brasil, o caso Roswell brasileiro. Enfim, ao mesmo tempo que existe o interesse de acobertamento, existe uma manifestação desses seres de forma indireta. Não para que os governos despertem, não, para que o ser humano individualmente pare e pense em algo mais além do seu próprio umbigo. É mesmo. Então, esse processo continuará, a meu ver, até num conjunto consciencial vibracional termos o mínimo necessário para que eles possam, de uma forma mais direta, se manifestar, né? Existe uma profecia tibetana milenar sobre os intraterrenos, que o ET, quando vem aqui, primeiro vai lá no intra. Existem muitas bases lá embaixo. E grande parte da civilização intra é o pessoal que veio de fora para cá no início remoto do planeta, quando a vida foi implementada aqui. Então, dentro desse processo, né, essa profecia diz que quando as nações da superfície caírem, nós intra afloraremos. Ah, interessante. Pontualmente, de uma forma muito espaçada, isso já acontece. Agora, de vez, o que é as nações caírem? Todo o processo que a gente vivencia, totalmente distorcido, É verdade. da lei cósmica, uma hora vai cair.
toda a enganação que se fez durante Tudo, anos. enganação, corrupção, tudo isso que há milênios a humanidade vem fazendo. Claro que não vai cair de uma vez, é um É aos poucos. processo, né? É um processo. Pessoas de luz encarnam e mais luz ainda vão encarnar. Ao mesmo tempo, os corruptos, esse pessoal todo, quando desencarnar, não vai reencarnar de novo aqui. Aos poucos, o processo é limpo, inclusive em termos de ambiência. E isso demora. Isso é para mais de uma, duas gerações, ou até mais. Né? O que é a nível cósmico é um estalar de dedos, é um piscar de olhos. Né? Mas já estamos passando por esse processo. Então, entrando num outro aspecto que até já citei e venho citando. A humanidade aprontou esses milênios todos, criando formas de pensamento densas a partir de pensamentos, palavras, ações e sentimentos negativos, criando formas de pensamento densas na atmosfera etérica e astral do planeta. E agora que o bicho está pegando, o cerco está fechando, né, é muito cômodo achar que mestres, anjos, extraterrestres vêm em frota salvar A, B ou C disso tudo aí. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que vai acontecer. Lamento muito decepcioná-lo, porque é muito cômodo. Né? Cadê o que muitas pessoas fizeram para que isso acontecesse? Cadê o processo meritório dentro das suas ações, emanando luz para o planeta para bloquear o que foi criado esses milênios todos e ainda vem sendo criado de uma forma intensa por conta de final de Kali Yuga também. Fulano apronta a vida inteira, no leito de morte se arrepende. Aí ele pode até se arrepender, tudo bem. Ele vai ganhar um bônus lá em cima, reencarnar menos e aplicar coisas positivas na próxima, se for o caso. Talvez Tudo por bem. estar num estado mais sensível já do fim de vida, que começa a recobrar Exatamente. essa consciência. Aí eu pergunto, é nesse sentido? Ou ele se arrepende por conveniência? Então, o processo é muito delicado. Né? Existe uma lei de equilíbrio chamada a sexta lei de Hermes Trismegistus, causa e efeito. Dentro da lei de causa e efeito, temos 12 variações, 12 derivações, na verdade, da lei de causa e efeito. Uma delas é o chamado karma, que é muito diferente do que muita gente pensa também. O karma é apenas uma das 12 derivações da lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito e compensação, ela é implacável. Não tem como fugir disso. Muita gente faz, apronta e morre numa boa. Eu não quero estar na pele de um cara desse. Tá? Porque as pessoas têm uma visão muito limitada, fechada, infelizmente, só na escala de tempo de uma encarnação, de uma vida. Eu não sei o que tem do outro lado. Como é a justiça divina nesse processo? Claro. Por isso, enquanto cá tivermos, é irmos pelo caminho do bem, fazer o bem ao próximo, sermos nós também a tomar essa tomada de consciência que deve ser assim, se nós formos para o lado da situação menos boa e fizermos o mal a alguém, é claro, vamos colher os frutos mais tarde, não é? Então, Com certeza. Mas para que não não quer nos dizer que caia você nada em tem que virar cima, santo. Orar e vigiar. sim, sim. Tá? Da mesma forma como, perdão, tantos caem à sua direita, tantos caem à sua esquerda, você caminha firme no caminho. Você percorre o caminho firmemente. Se você tiver que repelir o que não presta, repila. Como costumo dizer, né,
é preciso ter um entendimento correto sobre esses processos. No seu processo evolutivo particular e em geral. Porque Jesus, quando precisou, expulsou os vendilhões do templo. E não foi na conversa. Né? No mínimo, derrubou todas aquelas barracas, ou a maioria delas, no mínimo. Foi no tapa. E era Jesus. O grande avatar, o grande mestre. Né? E a história mesmo de Jesus, ela é muito mais profunda e tem muito mais coisas do que nos é dito. Do que se conhece. Que se conhece. Ou do que nos foi imposto. Do que nos foi contado. A partir do Concílio de Nicéia. Outro exemplo que eu uso é do próprio Michael, Arcanjo Miguel. Em resumo, não foi bem assim, mas, pomba, não foi por favor que ele pediu encarecidamente ao diabo ir para o inferno. Né? Não foi assim que as legiões dos anjos caídos, luciferianos, foram para camadas mais densas. Não foi assim que Gabriel, no primeiro embate, e depois Michael, quando os precipitou aos infraeros, não foi com chazinho, cafezinho ou croissant. Claro. Né? Então, é preciso avaliar muito bem determinados processos. Né? Que o orar e vigiar se encaixa muito bem. Sim. E é assim que tem que ser toda a nossa vida. Cada um de nós entender que é assim mesmo, tem que ser. Os únicos e absolutos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Imputar a outrem ou a alguma situação a culpa do que lhe acontece é, no mínimo, uma infantilidade e um despreparo atroz. Né? O cara que faz isso ainda está no jardim de infância, porque você não pode, nem deve, e é absolutamente anticósmico, vamos dizer assim, anti-evolutivo, numa fuga covarde você responsabilizar outros ou situações ao que lhe acontece. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Porque nós não sabemos o nosso passado reencarnatório. Hoje não fazemos mal uma mosca, mas eu não sei o que um ancestral meu fez. Não sei o que a minha linha genealógica fez. Não sei quantas pessoas, né, sob a ótica da conquista ou sob qualquer outra ótica, invadiu, matou, para que eu tivesse uma vida boa hoje. Ou eu mesmo, encarnado dentro da minha ancestralidade. Então, nós não podemos nos admitir como senhores das situações. Muito pelo contrário, é ilusão querer controlar algo ou alguém. Não existe controle, existe domínio. E o domínio se dá de uma forma evolutiva, natural e definitiva. Você não precisa gastar energia para ter o domínio de nada. O domínio ele vem naturalmente, de acordo com o seu próprio processo evolutivo consciencial. Controle não. O controle é do despreparado, que pensa que tem o controle e injeta muita energia para manter aquele controle. Você não consegue fazer isso 24 horas por dia, 7 dias na semana, 12 meses no ano. Uma hora a energia falha e você vai perder o controle, se esvaindo pelos dedos, daquilo que você está investindo em termos de energia, em termos de neurônio. Esse tipo de atitude, esse tipo de vibração, além de outras, te afasta do cronograma cósmico para este planeta, onde está incluído o retorno dos deuses. Muito bom. Nós temos aqui uma pergunta, Paulo. Opa, vamos lá. Então, pessoal, sintam-se à vontade para fazer aqui umas perguntinhas ao Paulo. É do Carlos Moreira. Ele transmite
o que é o reino supraominal? Supraominal é o reino daqueles seres humanos que já estão numa superconsciência, numa ultraconsciência, encarnados ou não. Aqueles que estão encarnados, muitos agem anonimamente, outros perduram seu processo de vida física biológica por muito tempo, alguns em retiros, principalmente no Himalaia, né, em outros lugares também, e outros já na caminhada da maestria, num nível extrafísico. Muito bom. Sintam-se à vontade, pessoal, que o nosso amigo vai respondendo de acordo com as vossas perguntas que vão sendo assim aqui escritas no chat. Enquanto vocês pensam em alguma pergunta aqui sobre o tema, que ele é realmente profundo e abrangente, tem muito mais coisas para serem passadas e que podemos abordar numa próxima live. Eu pergunto, Paulo, todo este contexto que se fala tanto da transição planetária, do novo mundo, da nova era, inclusive até das cidades de luz, tem a ver também, de alguma forma, com esse retorno dos deuses ou é uma situação totalmente à parte? Não, está tudo interligado. Está tudo interligado. Alguns desses deuses foram até, vamos dizer assim, entre aspas, os fundadores de cidades e até mesmo colônias em outros planos. Né? Então, eles têm uma ingerência nesse processo muito grande. Existem núcleos. Na verdade, nós, pela nossa limitação tridimensional, entendemos isso como uma estratificação local. Não é assim que funciona. Mas é uma forma didática de entender o processo. Por exemplo, plano físico, plano astral, plano mental e assim sucessivamente. São muito mais estados de consciência do que exatamente locais ou locas, como os hindus diziam, falavam, na literatura oculta, né? Em sânscrito. Então, nós temos esses núcleos que são condensações vibracionais que, pela plasticidade de determinados ambientes vibracionais, são dadas formas pelas próprias mentes daqueles que os habitam. E dependendo do seu processo vibracional, tá, essas cidades de luz não têm nem forma, porque essas consciências nem forma têm. Por exemplo, são energias puras. Então, por exemplo, no mental superior não existe mais forma. Além do plano mental, não existe mais forma. São orbes de luz conscienciais. Existem estados de consciência tão superior que a manifestação é puramente espacial e puramente uma esfera de luz que contém um conhecimento profundo, vastíssimo, onde seres, por exemplo, nesse nível, quando você pode até se deslocar a nível consciencial, ou melhor, ser levado pelo seu mentor nesses níveis, num átimo de segundo, ele já faz um scanner de você e sabe tudo de você, da sua essência, das suas encarnações, e tudo, e pode, inclusive, ter uma troca de informação, de conhecimento, em que nós não estamos preparados, não estamos aptos no nível vibracional para assimilar, para receber. Né? Por isso é que não é recebido logo tudo de uma vez, que a informação seria demasiado... Claro que não. Muito menos é aflorado de uma vez. Né? Um contatado, por exemplo, um abduzido, ele retém no seu inconsciente muitas informações que ao longo da vida dele vão aflorando, como algo realmente programado. Vão dando uns flashzinhos. Exatamente, porque se for diferente, você pira. Você não aguenta. É mesmo. Né? Você vai surtar, vai queimar os neurônios todos, vai fundir a cuca, literalmente. E esses seres que eu estou me referindo nem são necessariamente ETs. Tá? São níveis de consciência superiores. Como, por exemplo, que hoje em dia também está na moda,
o errôneo entendimento sobre a grande fraternidade branca universal, a grande loja branca e os chamados mestres ascensionados, que nem de longe têm aquela fisionomia, têm aquela forma. Eles estão nesse nível que eu estou mencionando hoje. Agora, mas para uma transmissão em relação a mentes aqui do planeta, encarnados, que necessitam, pela nossa própria alimentação, de uma referência, de um referencial físico, eles se manifestam da forma que eles quiserem, geralmente com aquela forma que todo mundo conhece, de uma determinada encarnação anterior. Mas eles já não têm aquela forma já há muito tempo. Né? Claro, só se manifesta para o pessoal saber que é apenas uma entidade tal. Exatamente. Apenas é um gatilho. Né? E ele, por exemplo, um mestre ascensionado, ele não é um indivíduo, pelo menos dentro dos mestres ascensionados relativos ao que se conhece na grande loja branca, a grande fraternidade branca universal. Um El Morya não é um ser. É uma falange inteira de seres que respondem por El Morya, que é um código. Não existe nenhuma, em qualquer nível, entidade, ser desencarnado, mestre espiritual, que apareça, que se manifeste com o seu nome. É sempre um nome código. E que geralmente não é dele, é de um conjunto de seres que manifesta aquele trabalho. Nós vemos muito isso aqui no Brasil, embora muita gente ainda, por falta de informação e conhecimento, considere o contrário. A gente vê muito isso aqui no Brasil, na Umbanda, com determinadas manifestações. O candomblé também, não o candomblé genuíno, mas a Umbanda em geral, e também no kardecismo, em algumas ocasiões, seres que se manifestam. Né? Então, por exemplo, Caboclo Pena Branca. Caboclo Pena Branca não é necessariamente o ser, a entidade. E o nome dele não é Pena Branca. Pena Branca é o código de manifestação dos seres que respondem àquela energia e àquele trabalho. E assim por diante. E grande parte, alguma parte dessa manifestação, pela própria estruturação vibracional dos ou do sensitivo, ou dos ou do médium, que, com os tátuas relativos aos elementos que fazem parte da sua constituição e do elemento predominante, fogo, terra, água e éter, e os tátuas respectivos, ajudam a plasmar a comunicação com aquele ser, com aquela entidade. É um processo que vai muito além de uma simples incorporação. Tem muita coisa por trás, que é necessário, obviamente, um estudo para uma melhor compreensão, um melhor entendimento e uma muito maior eficiência do trabalho ali na hora. Porque quando o médium sabe o que está acontecendo, o que está fazendo, o trabalho é muito melhor, muito mais fluido. Muito mais profundo. Com certeza que sim. Maravilhoso, Paulo. O tema é ótimo, é de muita profundidade e com certeza que vamos dar em próximo encontro um pouquinho mais de desenvolvimento, ligando com outro tema novo que irá surgir, não é? Sim, deixa por conta deles, aí aparece. Exatamente, muitas vezes nós somos intuídos por eles. É exatamente isso, bateu na chave. Foi o caso do tema de hoje. Incrível. Foi na hora ali, você me perguntou, e é mesmo? Eu estava crente que a gente já tinha combinado um tema. É que a Cláudia me mandou hoje cedo, me enviou uma mensagem. Estou preparando aqui o banner, etc. Mas eu me dei conta que não acordamos o tema. Eu tenho certeza, estava crente que tinha. Tá, peraí. Aí, pô, mama. De repente. Veio o tema. Esse, dei duas sugestões, uma ligada à outra.
Topa esse aí? Top, vai ser esse aqui. Então pronto, beleza. Foi Incrível, é coisa. verdade. Nós, por mais que a maior parte das pessoas não se apercebam disso, né? Mas a maior parte do nosso dia e da nossa vida somos muitas vezes intuídos e pensamos que é do nosso pensamento. Mas muitas vezes são eles que nos introduzem certas informações e nós pensamos que dizemos aquilo, mas não veio de dentro da nossa mente, veio uma informação de fora. Incrível mesmo. Exatamente. Eu vou citar aqui uma frase que eu coloquei nos grupos, em alguns grupos que eu faço parte no WhatsApp, que tem a ver com o que você está falando. Intuição é o GPS da alma. O seu está ligado? É mesmo isso por aí, é mesmo. Certíssimo. É incrível, Paulo, como está a dizer, tanto esse GPS que cada um tem que deve estar ativado e os que não estão ainda ativados, com certeza que mais tarde ou mais cedo irão ativá-los, de acordo com o estudo, as pesquisas e esse entendimento que se vai aflorando ao longo da vida, né? E quando eu iniciei este canal, Paulo, Quinta Essência, eu nem sequer imaginava que um dia pudesse ter um canal no YouTube. Foi tudo uma surpresa enorme para mim, um desenvolvimento atrás do outro que eu nem esperava chegar até aqui onde eu estou hoje. Então, tudo se iniciou com as pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida. Sim. E foi uma dessas pessoas que entrou por breve momento no meu caminho que deu aquele clique em mim, por que é que não fazes um canal? E eu fiquei assim, um canal, aquilo fez-me cá, nós costumamos dizer o beijinho atrás da orelha, não é? Foi cá, roendo, roendo. E aquilo com os dias eu fui pensando, será que é para ter, será que não é? Sempre na dúvida, né? Que eu via o pessoal youtuber e tal, com canal, convidados, com temas. E eu comecei a pensar, se eu tiver realmente um canal, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou estudar, qual é o tema que eu vou pôr como tema do canal, é o nome, né? E tudo isso foi, ou seja, eu dormia a pensar naquilo. Até que um dia, essa é a parte maravilhosa, incrível, que eu acredito que cada um de nós tem essas experiências na vida e que são fantásticas. E eu costumo dizer, temos que estar atentos aos sinais. Sim. Sinais, então esses sinaizinhos do universo. Olha essa voz subtil que vos fala ao ouvido e que nós, pelo stress do dia, da nossa vida, não paramos um pouco para escutar essa voz interior. E eu comecei a pesquisar pelo celular, Paulo, sim, se realmente é para ter o canal, qual seria o nome que eu lhe poria? Então eu tinha a intenção que fosse um nome pequenino, que ficasse na vida da pessoa, mas estivesse ligado com a natureza, com a terra, com Gaia, que fala-se tanto na mãe Gaia e tal. E assim foi. Comecei a pesquisar de repente, assim, do nada. Eu estava aqui, assim como estou agora aqui, sentada, tranquila. E é nesse momento de tranquilidade ou descontração, quando nós estamos na nossa parte mais sensível, humana, sensibilidade, que recebemos essas comunicações, esses blocos de informação. Quando de repente eu ouço assim, mas foi por breves segundos, muito rápido mesmo, mas o meu cérebro captou a mensagem. Quando eu ouço uma voz muito subtil que me entrou como se fosse pela cabeça adentro, incrível, é que nem foi no ouvido, foi dentro da minha mente que eu ouvi. Quinta essência. Muito rápido, Paulo, mas eu captei o nome, isso é que me surpreendeu bastante, é que foi tão rápido e eu entendi, ouvi dentro da minha mente, isso. E foi a Larguei melhor coisa que tudo. você fez. Eu larguei tudo, Paulo. Eu criei um misto enorme de emoção dentro de mim. Incrível, assim, uma explosão de emoções, de energia fluindo no corpo. Eu sentia em mim que realmente era para ter aquilo, para ter o canal, né? Agradeci imenso ao superior, enfim. Nós, quando recebemos essa informação, geralmente é sempre o nosso eu superior, que somos nós mesmos, num Sim. patamar mais evoluído, mais avançado, que conhecemos tudo de nós, de todas as nossas vidas, de todos os nossos registros akáshicos, e temos acesso à fonte que é tudo, à fonte divina. Então eu recebi dele e agradeci imenso por isso. E depois, mais tarde, foi-me passada a informação que
este canal devia ter conteúdos ligados à espiritualidade e ufologia, que é o que o Paulo nos traz esta noite, nos trouxe, né? Esta informação importante. E ao início eu vagava assim um pouco e tal, sabia o que é que havia a nível de tema, fui puxando um ao outro e tal, mas comecei sempre com temas ligados à espiritualidade e era só eu, na altura, os meus videozinhos gravados e tal, era só eu que buscava essa informação. Mais tarde é que entendi ou intuí que devia ter convidados que traziam temas diferentes, com abordagens diferentes, com cultura, conhecimento diferente, para transmitir a outras pessoas que me seguissem. Até aos dias de hoje, então, tem sido sempre assim, além dos meus videozinhos que ainda faço gravados, ligados à espiritualidade, ufologias, temas que eu estudo e desenvolvo e passo para vocês, não é? Trago também o Paulo, outros convidados ligados à parte da espiritualidade, da ufologia, para termos essa abertura e clareza de pensamento, de consciência, para nós podermos ir expandindo cada vez mais a nossa. Eu não digo propriamente mente, porque a mente é ligada ao corpo e a consciência fica acima dela. Então, a consciência é onde se armazena tudo o que nós desconhecemos e que temos esse véu do esquecimento. Está nessa consciência acima de nós. Então, por isso é importante, cada convidado, como o Paulo que se apresenta aqui, é mais um florescer, uma flor que desabrocha no nosso caminho. E cada florinha que desabrocha é mais um conhecimento adquirido daquilo que nós podemos ouvir destes convidados como o Paulo. Então, é magnífico, é fantástico, eu estou muito feliz de ter o Paulo comigo. Na minha caminhada evolutiva, espiritual, ufológica, de vida, esse caminhar que a evolução é contínua, não para. Então, vamos estar aqui juntos. Vocês, todos que estão aqui connosco, ao vivo, não estão aqui por acaso. Alguma coisa em vocês bateu aí fundo em vocês e frequenciam a mesma energia que nós, né? Estão aqui querendo mais, buscando mais conhecimento, buscando mais sabedoria, mais cultura, tentando abranger mais a vossa mente para coisas que desconheciam até ao momento e que vamos adquirindo com estas vivências que o nosso amigo Paulo nos passa aqui, né? Isso, acima de tudo, é o mais importante. Exatamente. O privilégio é meu, a honra é minha, o prazer é meu, muita satisfação por mais um convite, participar aqui do Quintessência. Você está de parabéns pelo seu canal e principalmente por você ter se aberto para isso e ter ouvido o seu processo intuitivo, que infelizmente ainda poucos o fazem, né? E estarei sempre à disposição aí para colaborar. E você tem essa tarefa, né? Foi lhe apresentada essa tarefa e você abraçou, felizmente, para todos nós e para todos que usufruem e de uma importância grande em suas vidas esse trabalho, né, que você realiza. E você usou um termo que é realmente assim que acontece. É um termo que eu costumo usar também, e outros tantos também usam. As informações nós recebemos em blocos. É verdade. Tá? Vem tudo assim, pá! E depois a gente tem aquele entendimento para colocar em palavras e organizar isso, passar isso para o lado esquerdo do cérebro, não é muito fácil, não. E muitas vezes, muitos canalizadores sensitivos se perdem por usar o seu mental, e o nosso mental é limitado, né? Então, quanto mais deixar fluir espontaneamente, as informações no seu entendimento correto chegarão, que elas realmente vêm em bloco, se manifestam em bloco. E isso é muito interessante. E um lembrete, embora a intuição seja o GPS da alma, por enquanto é o GPS, porque a verdadeira intuição está acima do plano mental superior, está bem além, né? E quando alcançarmos esse processo, e até alguns já alcançam em flashes disso aí, a alma ainda é algo limitado perto do que é além do mental superior, a verdadeira área da genuína intuição, que está ligada à mônada, que está ligada ao espírito. Aí, nesse nível, não precisaremos mais de GPS, né, para nos orientar. Já saberemos o caminho certo e vivenciar dessa maneira. Basta que nos abramos para isso.
E à medida, eu costumo dizer, Paulo, e não é só o dizer, é as experiências que nós passamos ao longo da vida. O que eu quero dizer com isto? Eu falo por mim, não é? Eu comecei a despertar para este mundo da espiritualidade há uns bons anos, e à medida que nós vamos tendo experiências umas atrás das outras, vamos tendo um entendimento maior de quem realmente somos, qual a missão que nos compete aqui fazer, o trabalho que cada um tem a desenvolver para podermos criar um mundo melhor, uma humanidade melhor, sermos seres humanos melhores para connosco e para com os outros e para tudo o que nos rodeia. E isso vai se adquirindo ao longo da nossa vida com essas vivências espirituais que vamos adquirindo. Eu tenho uma série delas, até quem sabe pretendo um dia desenvolver para fazer um bom livro com isso, para ter para outras pessoas conhecerem e até podem identificar-se comigo das situações que já têm vivenciado. Então, quando nós temos acesso a essas informações e conseguimos captar ou observar certas e determinadas coisas que os nossos olhos físicos aqui não conseguem enxergar pela matéria, por vivermos pela dualidade, por termos um corpo mais denso, um corpo mais material e não conseguirmos chegar a esses planos mais subtis aqui, mas há uma forma muito simples que eu já tenho dito em algumas lives e vídeos, que todos nós podemos ter acesso fácil, direto, ao mesmo tempo é fácil, mas complexo. Complexo no sentido da pessoa tem que quebrar a rotina diária e dedicar-se diariamente a 5, 10 minutos de meditação diária, sem quebrar esse fio condutor energético que lhe vai fazer diariamente a ligação com planos superiores. Então, isso é fácil, mas torna-se complexo porque muitas pessoas não querem aceder a algo maior e novo, mas não param para pensar e descontrair um momento só delas, uma conexão profunda só com ela mesmo, para se descobrir quem realmente ela é. E essa é a parte complexa, mas todos nós conseguimos. Foi dessa forma, Paulo, que eu consegui ter as vivências todas que eu tenho tido até hoje, na minha vida, e que são experiências que se eu as fosse transmitir agora assim em primeira mão, era taxada de maluca, de como é que é possível e tal. Já passei muito por isso, pela questão da meditação. Você chega num ponto em que... Como é que eu vou dizer? Chega num ponto em que percebe que a vida ela é neutra. As situações são neutras. O negócio está, a questão está de como você reage à vida, como você reage às situações. É isso. Eu posso dizer, Paulo, que nós perdemos muitos receios com as vivências que temos. Sim. O receio, principalmente da morte, não existe mais. Existia antes, então, à medida que vamos crescendo a nível de entendimento e a nível das experiências que vamos adquirindo com o passar do tempo e com essas práticas que, para mim, é tudo. Foi com elas que eu consegui ter todas as vivências que eu tenho tido até hoje. Então, se vocês fizerem, quem nos está a ver ainda, se vocês fizerem essas práticas diárias, 5, 10 minutos, não precisam, se querem pôr música, ponham, se não quiserem, não ponham, mas que fiquem num sítio tranquilo, sem serem interrompidos, totalmente em silêncio absoluto. Eu fico no escuro. O escuro vai ativar a vossa glândula pineal, o vosso DMT, vocês vão ter uma conexão mais forte com a espiritualidade. No escuro começam a ver coisas. Foi no escuro que eu comecei a ver certos focos de luzes, digamos assim. Mas isto foi tudo com a prática, né? A pessoa que faz a primeira vez, não acontece nada, faz a segunda, nada acontece, a terceira. Cada um tem o seu processo evolutivo, ninguém é igual a ninguém. Então não desesperem. Uma das coisas que bloqueia muito a vossa conexão é o stress.
É o querer, ai, não consegui, e será que estou a fazer da forma correta e não está a dar nada, e as pessoas desistem logo assim. Pronto, não deu, desistiu. Não é. Se continuarem e acreditarem, confiarem nesse processo, vocês vão se surpreender com as coisas que vos podem acontecer à frente dos vossos olhos, seja com eles fechados ou abertos. É impressionante. Primeiro começam com algumas sensações físicas, energéticas, seja um arrepio no couro cabeludo, uma sensação energética que vos passa no físico, e vocês sentem e dizem: Uau! Estou vibrando, vocês vibram com essa experiência. A partir daí é como se fosse um chamamento que vos diz assim à vossa mente: é para continuar, confia no processo. E vocês, a partir daí, gradualmente vão, fazem mais uma vez e outra. Chega a um ponto, vocês, além de sentirem o vosso corpo vibrando, veem visões, têm flashes de luzes, aparecem-vos bolas de luz luminosa à frente dos olhos. Eu estou contando a minha experiência porque a mim aconteceu-me isso. Comecei com as sensações e depois comecei a ter visão das bolinhas, tipo como se fossem raios laser passando à frente dos meus olhos. Identificam-se com várias cores, cada cor tem um significado, é ali uma consciência de luz que se está comunicando com vocês, que está querendo passar uma informação. Mas essa informação não é aqui no ouvido, é dentro da vossa mente, da vossa cabeça. E como é que eu vou agora receber essa informação? Muito fácil. Vocês, ao terem essa prática, vocês começam a ter sonhos lúcidos, que na realidade não existem sonhos, que é mais essa que também nos tentaram tapar os olhos. Os sonhos nunca existiram. O que vocês vivenciam é real, não é sonho. Quando se fala em sonho lúcido, é que vocês tenham uma consciência abrangente daquilo que viveram noutra realidade de vida, noutro mundo. E voltam ao corpo físico com essa lembrança total. Lembram-se de tudo, com quem tiveram, o que cheiraram, o que sentiram, para onde vocês foram levadas, quem esteve ao vosso lado auxiliando. Nós nunca estamos sozinhos nessas comunicações, nessas viagens, digamos assim, da consciência. Tem sempre alguém connosco, auxiliando, amparando, comunicando aqui. E por isso é que se diz sonhos lúcidos, é porque vocês trouxeram a consciência lúcida de onde tiveram. É incrível, Paulo. É assim, impressionante. Eu costumo dizer que para qualquer coisa que se faça na vida, especialmente nessa área, é preciso ter paciência, perseverança, firmeza, coragem e, principalmente, divirta-se. Divirta-se. O Paulo disse tudo. Incrível. Você tem a mesma Se você não está se divertindo, tem pensamento. alguma coisa errada. É. O Divirta-se. Paulo tem a mesma fluidez de pensamento que eu e uma amiga do Brasil que também é palestrante aqui no canal Quinta Essência, que é a minha amiga Irani, aleluia. Ela fala muito nisso, então ela transmite que nós estamos aqui encarnados neste mundo com o objetivo de nos divertir e não trabalhar. E nós fazemos o contrário, trabalhamos e não nos divertimos quase nada, devido ao stress do dia a dia, ao trabalho, à família, aos filhos, ao marido, à esposa, enfim. Aqui a gente costuma dizer que tem gente que se diverte trabalhando e gente que trabalha se divertindo. Ora, nem mais. Eu prefiro trabalhar me divertindo. É verdade, Paulo, totalmente, certíssimo mesmo, eu também sou dessa opinião. Até que ela transmite o seguinte, eu também sou dessa opinião que ela é. Quando nós estamos entre as vivências fora desta realidade nossa aqui, material, nós vamos a trabalho. Aqui seria o divertimento, família, passear, amigos, filhos, enfim. E lá é que trabalhamos na realidade seriamente. Até que muitas vezes nós... Isso é lazer. Mas muitas vezes nós quando acordamos cansados é devido ao facto de nós termos trabalhado muito lá do outro lado. Alguma coisa fizemos lá. Muitos de nós aqui, possivelmente, são mecânicos de naves, outros são cuidadores de crianças, noutros patamares da vida. Então, cada um tem uma função diferente quando nós, de alguma forma, o nosso físico dorme e acedemos a essas
a essas evoluções da continuidade de vida, né? E é sempre assim. Então, Paulo, diga-nos as suas considerações finais. Então é isso. A vida continua. Essa live, de alguma forma, vai continuar. Mais uma vez, eu agradeço a Cláudia por esta oportunidade, pelo seu carinho, sua leveza, sua confiança e, principalmente, a vocês que aí estiveram nos acompanhando, nos prestigiando. O meu muito obrigado. Uma boa noite, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente, com pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, como diziam os antigos egípcios. Namastê e Jai Ram. Maravilha. Gratidão, Paulo, por mais um encontro nosso aqui e gratidão a todos vocês por termos estado juntos mais uma vez esta noite com o nosso professor Paulo Januzzi, com o tema tão bom para a nossa aprendizagem. Mais uma florinha desabrochando no nosso caminho de conhecimento deste amigo. Tá bom, pessoal? Até uma próxima aventura de conhecimento. Se Deus quiser. Quem mais aprende nisso sou eu, viu? Me veio um monte de ideia aqui, só, né? Bom. Maravilha! Uau, fantástico! Já está sendo auxiliado, intuído, Paulo, para uma próxima. A gente aqui é que mais aprende. Maravilha! Gratidão, pessoal, e ao amigo Paulo, de coração para coração, como eu digo para todos vocês. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite.